Oi, gente! Nós se encontrando mais uma vez. Pessoal, agora a gente vai trabalhar sobre contabilidade gerencial, a gente vai falar sobre o fluxo de caixa. Só que a gente vai falar sobre o fluxo de caixa voltado para a contabilidade. E aí, o que é que acontece? Nessa questão de fluxo de caixa, a gente vai entender, como eu sempre falei para vocês, a gente não precisa entender sobre contabilidade, mas a gente precisa entender, ler contabilidade, que é para melhorar os nossos processos, nosso interesse, a nossa forma de trabalho. Né? E aí, o que é esse fluxo de caixa? Fluxo de caixa nada mais é do que a administração não só do lançamento histórico de entrada e saída, mas também de provisões, né, de entradas e de saídas de valores monetários no futuro controle dos disponíveis, que são disponíveis. Então, o dinheiro está dentro do caixa para que eu consiga movimentar ele e fazer alguma coisa com esse valor, né? E aí, quais são os fundamentos de um fluxo de caixa? Identificar os recursos financeiros disponíveis ou necessidade financeira da empresa, né? Elaborar um plano geral de operações. Olha aí, aquela aula anterior que eu estava falando para vocês sobre planejamento financeiro. A gente pode utilizar esse fluxo de caixa para o planejamento financeiro, né? Acompanhar antecipando o comportamento dos ciclos operacionais e variações de reflexo sobre o caixa operacional, né? Para a busca possível do capital de giro, que vocês já sabem o que é capital de giro, que a gente já teve aula sobre capital de giro, inclusive teve uma disciplina de capital de giro. Prever a curto e médio prazo fontes e recursos financeiros para possíveis necessidades do dinheiro, da moeda, ou seja, possíveis fontes de financiamento, né? E prever a curto e médio prazo o desequilíbrio financeiro, permitindo soluções em tempo hábil. Então, esses são os fundamentos que a gente tem que entender de como é que está o meu caixa. Então, o que é que eu quero que vocês entendam agora? Que o caixa que eu estou falando aqui para vocês não é simplesmente aquele menininho que fica no final da empresa, da porta da loja, do supermercado, recebendo o dinheiro e passando as mercadorias. Não é esse. A gente está falando de gestão financeira. E aí essa gestão financeira, tudo isso é em provisões financeiras para que a empresa consiga sanar suas atividades empresariais. Tranquilo? É desse fluxo de caixa que eu estou falando. Beleza? Continuando, né? As funções do fluxo de caixa: reconhecer e administrar o grau de liquidez da empresa, né? A capacidade da empresa de liquidar suas dívidas, avaliar a maximização do retorno sobre o investimento, do valor da empresa, administrar o crescimento a médio e longo prazo. Aí a gente falando do planejamento estratégico de novo, então, administrar o crescimento a médio e longo prazo, estrategicamente falando, né? Prever as aplicações ou captação de recursos, ou seja, o que a gente teve na aula anterior, do tripé financeiro, né? Aplicações e busca de recursos. Conhecer o mercado financeiro, aula de mercado de capitais, né? E suas perspectivas, e manter ou estabelecer em tempo ágil o sistema financeiro de controle de caixa. Então, tudo isso, está vendo como é mais complexo do caixa que eu estou falando? Entenda que eu não estou falando daquele caixa que eu acabei de citar. Eu estou falando de um caixa empresarial, né, de onde todo o dinheiro da empresa, todo o investimento, de como ele vai fazer para sanar, para continuar as suas atividades. Gente, existem duas formas de apuração de fluxo de caixa contabilmente: a forma de regime de competência e a forma de regime de caixa. Mais uma vez, insisto, eu vou mandar os slides para vocês e vocês assistam às aulas olhando os slides, fica melhor o entendimento. Né? O que é o regime de competência? Existe um evento econômico, os valores são contabilizados de acordo os valores são contabilizados conforme ocorre o fato gerador. Exemplo, receita e despesa. A receita contabiliza quando for gerada, independentemente do seu recebimento ou pagamento. Um exemplo, você vendeu esse grampeador e ainda não recebeu, mas, de acordo com o regime de competência, você vai já contabilizar que vai ser recebido aquele valor no caixa. E as despesas da mesma forma, você vendeu o grampeador, né, e ainda não pagou, mas você vai contabilizar no caixa que você tem aquela obrigação para pagar. E o regime de caixa, que é o evento financeiro, né? Os valores são contabilizados na entrada e na saída do dinheiro do caixa, tanto despesa quanto receitas. A gente fala, é o famoso encaixe e desencaixe. Tirou o dinheiro, contabilizou no regime de caixa. Não, pagou o dinheiro, contabilizou no regime de caixa.
propôs que possivelmente vai ter que pagar aquele dinheiro, contabilizou no regime de competência. Propôs ou contabilizou, entendeu que vai receber aquele valor, contabiliza no regime de competência. Tranquilo? Eu tenho um exemplo aqui que aí fica bem bonzinho para vocês entenderem, do regime de caixa, um regime de competência e um regime de caixa. A empresa X, né, recebeu no ano 1 um valor de 20 mil reais. Pronto, a empresa recebeu no valor de 20 mil reais no ano 1 e a empresa X no ano 1 vendeu 20 mil reais, mas só recebeu 12 mil. O restante receberá no futuro. Ainda não sabe a data. Teve como despesa incorrida dessa venda, 16 mil reais. E pagou até o último dia do ano dessa despesa 10 mil reais. E aí a gente faz o quadrozinho do fluxo de caixa. Essa vai ser a atividade de vocês. Então, a gente faz o quadrozinho de fluxo de caixa, da DRE de caixa, né? Então, a gente tem o regime de competência e o regime de caixa. Então, pelo regime de competência, a receita, o que entrou é quanto? O valor de 20 mil reais. Pelo regime de caixa, vai ser quanto? 12 mil reais. Por quê? Porque pelo regime de competência, independente do recebimento ou não, do valor total ou não, vai ter que ser contabilizado, como eu acabei de falar. E pelo regime de caixa, vai ser simplesmente com o encaixe e desencaixe do dinheiro. Quando o dinheiro entrar no caixa ou quando o dinheiro sair no caixa. Menos a despesa, é uma DRE, isso aqui a gente já viu na outra aula. Menos a despesa. Então, pelo regime de competência, a despesa foi quanto? 16 mil reais. Por que foi 16 mil reais, Gelson? Porque, independente do fato ocorrido, vai ter que contabilizar o valor da despesa. Mas ela só tirou do caixa 10 mil reais. Né? Então, se ela só tirou do caixa 10 mil reais, pelo regime de caixa, ele só vai ter um desencaixe nesse caso, uma retirada de dinheiro do caixa no valor de 10 mil reais. E aí a gente fazendo a DREzinha, subtraindo, que é a DRE, receita menos despesa é igual ao meu lucro, vocês já sabem disso, né, que a gente já teve aula. A receita menos a despesa é igual ao meu lucro, a DRE vai ser 20 mil reais pelo regime de competência. Essa DRE vai funcionar da seguinte forma. Pelo regime de competência vai ser 20 mil reais, menos os 16 mil reais. Então, essa empresa, a empresa X, nesse período dessa venda, ela teve um lucro de 4 mil reais. Pelo regime de caixa, só entrou no caixa dos 20 mil reais 12, ela teve 10 mil de despesa para entrar esses 12 mil no caixa, então, pelo regime de caixa, ela obteve lucro de 2 mil reais. Mas aí, Gelsi, o que é isso? Como é que funciona isso? Gente, isso funciona para a gente analisar e entender que existem provisões, planejamento financeiro, que a empresa precisa fazer para que consiga sanar as suas atividades. Tranquilo? Então, e o lucro, aquela coisa, o dinheiro que entra na empresa não é necessariamente o lucro. O dinheiro que sobrou do caixa daquele dia, das receitas menos as despesas, o que sobrou não é necessariamente o lucro. É isso que as empresas precisam entender, né? Que não é necessariamente o lucro. O lucro é depois de muita coisa que acontece numa DRE, né? numa gestão de caixa. Então, a demonstração de fluxo de caixa evidencia as entradas e saídas, as entradas de caixa e a aplicação de saída no determinado intervalo de tempo, que é conhecido como os caixas de banco, né? O seu objetivo primordial é preservar a liquidez imediata, né? E o planejamento de fluxo de caixa, que é o chamado cash flow, né? E é um fato crítico e adequado para que as empresas, independentemente, busquem essa relação para evitar a quebra, a falência, né? Elas evitem de falir. Tranquilo? Gente, as transações que afetam o caixa, né? Quais são as transações que afetam o caixa? Compra, produção, venda, arrendamento, intermediação, pagamento, recebimento, aplicações, investimento, empréstimo e financiamento. Isso são as transações que afetam o caixa. Se a gente observar, tudo isso aí é característica de contas contábeis, que faz parte do nosso balanço patrimonial, que é delas que a gente vai tirar a DRE para que a gente consiga fazer o fluxo de caixa empresarial. Olha que legal, né? E aí, o que é que aumenta, o que é que diminui do caixa dessas contas contábeis? Por exemplo, vou ler todos para vocês, que eu coloquei aqui. O
que é que aumenta o caixa? Aporte de capital por sócios e acionistas, ou seja, investimento de dinheiro, empréstimo e financiamento bancário, quando a empresa faz um empréstimo no banco, isso aumenta o caixa, venda à vista aumenta o caixa, recebimento de duplicados a receber, aumenta o caixa, ou qualquer outro tipo de entrada que caracteriza uma conta de ativo. Beleza? O que é que diminui o caixa? Né? Pagamento de diversos acionistas, ou seja, pagamento de prolabore, dividendos. Né? O que é dividendos? É a divisão de lucro entre os acionistas. Isso gera um desencaixe. A amortização de empréstimo, principalmente, ou seja, se você fez um empréstimo, você precisa pagar. Então, tirar o dinheiro do caixa gera um desencaixe. Né? Aquisição de ativo fixo. A empresa comprou um prédio, um terreno, né? Um terreno para gerar suas atividades. Caracteriza um ativo fixo. Gera uma diminuição de caixa, ou seja, um desencaixe. Compra à vista de fornecedores, gera um desencaixe. Pagamento de despesas gera um desencaixe. Ou qualquer outro tipo de conta que gera um desencaixe. E aí eu organizei bem direitinho, que vou mandar para vocês, todos esses recebimentos, todos essas contas que aumentam e que diminuem um caixa, né? Que é pelo regime de competência e pelo regime de caixa. Gente, ainda tem dois métodos, né, de aplicação de caixa, né, 2 métodos de fluxo de caixa que é importante que a gente saiba. Existe o método direto e o método indireto. O que é o método direto? Demonstra quanto entrou no caixa, a origem e o montante que saiu reduzido do caixa. Isso é o método direto. Destacando as principais entradas e saídas de acordo com o que eu falei agora para vocês. E o método indireto mostra as alterações do giro, ativo circulante e passivo circulante, que provocam aumento e redução de caixa. Ou seja, aquele que não vai gerar um desencaixe, mas que vai movimentar o nosso BP, o nosso balanço patrimonial. Entendeu? E ainda o fluxo de caixa vai se dividir em fluxo de operações, que são atividades normais da empresa, venda, compra, despesa e por aí vai. Fluxo de financiamento, que são financiamentos empréstimos que aumentam o capital do dinheiro da empresa, pagamentos de financiamentos, de dividendos, etc. E fluxo de investimentos, são as aquisições de ativos fixos, né? Venda de imobilizado e de ações. Tranquilo? Então, esse é o que eu quero que vocês entendam. Tá vendo como é diferente todo esse entendimento de fluxo de caixa para simplesmente aquele menino passando o bichinho no supermercado? Então, aquele é um caixa. A gente está falando de fluxo de caixa. A gente está falando de gestão financeira. A gente está falando de coisa muito maior do que simplesmente passar um produto no supermercado e contabilizar naquele caixa. Ali é uma forma de organizar a venda da instituição, que obviamente que precisa. Mas depois dali tem muita coisa que acontece. Não sei se vocês notam, no supermercado, quando tem muito dinheiro já no caixa, eles fazem uma sangria, né? Retira o dinheiro do caixa e manda lá para o financeiro, para eles começarem a organizar na tesouraria. Então isso caracteriza o que eu estou falando de fluxo de caixa. Estou falando daquela coisinha de passar simplesmente o produto no mercado. Tá bom? Então ficamos por aqui. Vou mandar os vídeos para vocês e vou mandar o material em PDF para que vocês consigam assistir e entender melhor todo o conteúdo. Qualquer dúvida por aqui, saudade de vocês muita e já a gente se encontra. Tá bom? Beijo e até já!